Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Marquês na voz, seja bem-vindo ao canal, mais um vídeo pro canal. Início de 2026, desejo aí a todos aí um próspero ano novo, que novas bênçãos e muitas prosperidade aí na sua vida, na vida de todos, dentro do que cada um acredita que é prosperidade para si. Tá bom? Tamo junto, um novo ciclo que se encerrou, outro ciclo que há de começar agora. E é isso aí. Seja bem-vindo ao canal, já dá aquele like, se inscreva e compartilha o link para compartilhar, que hoje as ideias vai ser naquele pique, fechou? Hoje eu não trouxe o bigzinho para bolar com vocês aqui, infelizmente não deu, sai na correria, mas o cafezinho tá na mão e o conteúdo do vídeo aí que é o foco da parada, fechou? Mas não vai bolar aquele bigzinho em outro vídeo aí, depois eu faço um enrolando com o Marquês, outro. A gente tá nessa aí de início de ano, encerramento de um ciclo, início de outro. Gravar um vídeo aí, tem muita gente aí na internet aí, a respeito de conteúdo motivacional é sobre evolução pessoal de cada um e é muito da hora. E aí quando a gente chega aí nesse, tanto no início, né, de um novo ano, quanto na finalização de um ano, muita gente fica ali ou angustiada ou preocupada, às vezes até mesmo insatisfeita com algumas coisas que ela queria realizar na vida dela e acabou não se concretizando, não se realizando. E aí a pergunta que fica é: por que para alguns foi possível e para outros não? E aquilo que você acha que para o outro foi possível, será que para aquela pessoa era só aquilo que ela queria realizar? Então, partindo desse ponto, a gente vai falar um pouco hoje sobre planejamento, organização, ideias, como que você se programa. O tempo é o tempo, tá, pessoal? O tempo, a história de maluco começa agora. O tempo é o tempo, então ele não é linear, ele é exponencial, tá? O que faz o tempo ser linear é o cronograma que a gente deu para ele. Então tem dias, né, 24 horas, semana, mês, anos, séculos, para a gente poder ter uma medida daquilo que já foi feito, daquilo que há de ser feito também, daquilo que vai ser feito ou dentro de um projeto maior, em qual parte do projeto você está em relação a tempo, né? Porque tempo de estudo, tá bom? Em relação a essa matéria que a gente vive. Então, para organização, para planejamento, para conscientização de que você está naquele caminho que você quis percorrer durante aquele ano, a gente tem uma pauta de coisas para poder argumentar. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente já vai partir do princípio de que você já tem a ideia, já tem um plano de algo que você queira muito realizar nesse período desses 365 dias agora de 2026. E aí o que acontece? Para a gente falar sobre realizar, é bom a gente entender o oposto disso, e o oposto é não realizar. O que acontece para uma pessoa não realizar algo e o que acontece para uma pessoa conseguir realizar algo? Depende muito. Existem fatores externos, sorte, existem fatores externos como acontecimentos, circunstâncias, e existe um fator que é para todo mundo, que é o poder da sua ação, o que você faz em prol daquilo, a sua predisposição em prol daquilo acontecer, daquilo se realizar, sem você estar esperando um salvador vir de fora e deixar alguma coisa beijada ali na sua mão, mas sim pela capacidade de você começar aquilo mesmo sem saber como terminar, mas você sabe que durante o processo, durante o percurso, a resposta da onde você tem que chegar e qual o próximo passo que você tem que dar vai aparecer e tende a aparecer, já que você está no caminho. E o caminho não é sobre o caminho que você trilha à frente, mas o caminho é o rastro onde você já passou, então, que está ficando para trás. Então você cria seu próprio caminho, você cria sua própria trilha. Fechou? Entendido isso, vamos para o vídeo para não ficar uma parada muito grande. Então o que acontece? Na minha visão, na minha percepção das coisas, eu acredito que muitas coisas que a gente não consegue realizar na nossa vida por
estagnação. E aí quando a gente fala sobre estagnação, a gente entra em vários termos de estagnação. Mas a maioria da parte quando você fica estagnado, medo é o óbvio. Eu acho que a gente não tem que estar falando muito sobre medo, mas uma coisa assim bem principal que eu acho que vem, não vem antes do medo, mas é uma coisa assim bem principal, que é a preocupação. A preocupação. Em vez de você se ocupar com algo, você prefere se preocupar com algo. Então, quando você está ocupado com algo, você está na ação daquilo. Quando você está se preocupando, você está se preocupando ao invés de estar agindo. E aí o que acontece? A preocupação nada mais é e nada menos do que a dúvida. Se aquilo está correto, se aquilo está no caminho certo, se é dessa forma, se não é dessa forma, se aquilo acontecer, o que vão dizer, parará, uma parte de coisa. Então, essa indecisão cria a estagnação, né? E o medo é o fundamento disso. Então, sempre quando você procurar algo que você está querendo realizar muito, e no fundo você não está conseguindo, mesmo você tendo em si a consciência de que suas ações são corretas para aquilo ali poder acontecer, no fundo, talvez você não esteja estagnado, mas você esteja preocupado, ao invés de estar fazendo uma ação beneficente em prol daquilo. Uma ação de qualidade, não uma ação de quantidade. Quanto tempo você fez aquilo, quanto tempo você se sacrificou para fazer aquilo, não importa. A sua ação foi constante, ponto final. Isso é uma das melhores coisas. Então, programação, como você se programa, semanalmente, mensalmente, tá bom? E aí tem os bimestres, os trimestres, semestres também, porque se a gente não conseguir dividir o ano nessas etapas, a gente nunca vai entender o que a gente pode mudar agora que a gente poderia mudar antes. É interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente não depende desse resultado, né? A gente faz uma programação, a gente faz um planejamento e trabalha em prol daquilo para ver o que acontece em prol daquilo, porque não é uma máquina de fermento que você coloca as massas lá e vai sair tudo pronto do jeito que você quer. Você quer ter uma linha, você quer ter uma coerência de pensamentos, de sentimentos e de ações em prol daquilo, para que haja uma materialização do objetivo. Quando tem dúvida, quando tem medo, quando tem uma preocupação, não tem coerência entre pensamento, sentimento e ação. Por quê? Porque você está num lugar, sua mente está em outro. Você está num lugar agindo de uma forma e a mente está em outra. Você está em 3 planos totalmente diferentes, não tem sincronização em nenhum deles. Parece uma coisa óbvia a se falar, mas é uma coisa, quando você vai se puxar lá da raiz do assunto, você fica muito mais atento e muito mais perceptivo a essas coisas, porque as mudanças são diárias, são no dia a dia. Você nunca vai esperar algo grande acontecer na sua vida para você poder mudar, para você poder se tocar de sei lá, mano, você tem que fazer alguma parada aí, entendeu? Mas preocupação não leva ninguém a nada. Porque uma coisa assim que eu sempre costumo falar sobre preocupação é o seguinte: independente da idade que você esteja agora, se você olhar aí para uma fase bem crítica, que você fala, caraca, velho, aquele tempo ali, mano, aquele tempo ali, eu tava passando por algumas situações. Beleza, quando você olha para essa situação no contexto geral, você não lembra especificamente um dia, a hora certa, o dia da semana certa ali, que você estava muito preocupado com aquilo ali, muito preocupado com aquilo ali. Não, você consegue ver a situação por geral e o que aquela situação por geral trouxe. Ou seja, quando isso passa, aquela sua preocupação momentânea, diária, por alguns minutos ou até mesmo durante o dia inteiro, naquela situação que aconteceu há vários anos atrás, foi insignificante. E ela só não foi mais insignificante porque ela afetou e ela ajudou com que você ficasse mais ainda frustrado, né? Porque a frustração é a falta de expressão. Você tem um potencial dentro de você que você tem que manifestar, que você tem que expressar, e esse algo não é expresso, não é manifestado,
ele retém em você. Essa retenção em você causa desânimo e assim, falando assim de uma coisa bem rasa, tá? Pra gente não entrar numa coisa bem mais sutil, porque até doença isso traz, tá bom? Mas quando você se programa, quando você tem ali uma programação, você tem uma predisposição para fazer aquilo ali, você planeja o trabalho e trabalha o planejamento. Você planeja o trabalho e trabalha o planejamento. Fica uma coisa assim mais razoável. Você vai saber lidar com tudo que vai acontecer? Obviamente sim, porque você não vai morrer, mano. Não por isso. Sacou? E o medo de que você não dê conta daquilo ali é só seu. Ninguém vai vir de fora e vai colocar medo daquilo ali. Se você tem medo da crítica, se você tem alguns outros medos, você vai atrás, estuda, pesquisa, compra alguns livros, lê alguns livros, porque tudo é uma questão de percepção. Quando você entender que não tem ninguém contra você, mas sim a favor de você, a favor dos seus benefícios, até mesmo as pessoas que te criticam, elas estão a favor do seu progresso, tá bom? A crítica dela, não que seja uma crítica construtiva ou destrutiva, crítica é crítica. Se você quer dar um papo da hora, você chega e dá um papo da hora. Não tem crítica não, sacou? Mas a crítica em si, sobre você, levando para você, para a sua percepção do que você pode tirar de bom daquilo ali, ela também é uma coisa boa para a sua evolução, independente da situação que você está. Mas o medo, a preocupação e a falta de organização, de planejamento, ele te deixa à deriva. Você não sabe para onde ir. Se você tem um trabalho normal de segunda a sexta, de sei lá, 7x1, e você acorda todo santo dia só para ir para o trabalho e voltar, você acha que sua vida é o trabalho e que independente se você tiver dívidas ou não, você está fazendo o seu melhor, você está trabalhando, não posso fazer mais nada, não estou trabalhando, entendi, estou trabalhando. E aí você pensa dessa forma. Só que a gente está falando sobre a tua vida. Se ligou? É a sua vida. Então, tipo assim, não é a vida de ninguém, não é do teu vizinho, não é do teu filho, não é do teu pai, do teu irmão. Não, mano, é a tua vida, o que tu quer fazer, sabe? E aí as semanas, os meses, o semestre e os anos, eles vieram para a gente conseguir medir isso. Quando a gente entende que o tempo ele é exponencial e não linear, a gente entende o porquê o acontecimento do salto quântico. O salto quântico, ele é exatamente você estar num certo ponto, você desaparecer e você aparecer em outro ponto. Isso é um salto quântico. Para quem quiser pesquisar mais, você vai consegue pesquisar aí metafísica, outras coisas aí que consiga dar um assunto bem mais profundo, que é um assunto para outro vídeo que eu também não vou trazer para agora, para não deixar o vídeo muito longo. Mas isso é o salto quântico. O processo que aconteceu daqui para cá não teve, ele só desapareceu e apareceu. Quando você entende que você teve sim um planejamento, uma organização, você teve uma lista detalhada dos mínimos detalhes, você diminui a sua preocupação sobre fatores menores. Fatores que passavam a te preocupar antes, que tomavam a sua energia e o tempo de ação, já não preocupa mais, tá ligado? Você vai ter preocupações? Pô, somos seres humanos, então todo mundo tem uma preocupação, só que a sua preocupação é uma consciência que você tem daquela situação, e não uma preocupação em prol daquela situação. Você está agindo através da solução. Então você é consciente que existe algo que tem que ser feito, mas você está consciente da solução e não da preocupação com aquele problema. Fechou? Então quando você começa a ter esse planejamento, essa organização, você vai dando mínimos saltos quânticos psicologicamente falando. A psique humana, cara, ela tem vários pontos a ser pego, né? E se você não se auto-entender, quem que vai te entender, cara? É você mesmo, mano. Então, tipo assim, você entendendo isso, é muito mais fácil com que você lide com as situações diárias que aparecem durante a sua vida. Se for as situações que você já estava contando com aquilo, legal. Se for uma situação que você não estava contando com aquilo, depois com que você conseguir resolver, você vai falar assim, caramba, mano, eu resolvi aquilo ali, e se fosse um tempo atrás, para me resolver, eu olhar e achar que aquilo ali era a situação mais crítica do mundo.
e eu consegui resolver normal. Então, tipo assim, planejamento não é só sobre o ano, mas sobre a sua vida, certo? A estimativa do brasileiro é de 70 anos. Acredito que ninguém se planeja tanto daqui a tantos anos. Mas o planejamento, ele te dá um direcionamento para onde você está indo, cara. Você é o único capitão da sua própria vida ali, para onde você está indo. Quer dizer que tudo vai acontecer como você detalhou? Não. Não tem nada a ver. Só que tem correlações, coerência entre várias coisas, de algo que você quer e de algo com que se pareça com aquilo que você quer. E você pode atrair tanto isso como você desejou que seria para a sua vida, como algo que seria parecido com aquilo, mas trazendo essa mesma emoção de satisfação para você. Ou seja, você consegue mesmo realizar aquilo que você colocou no planejamento de uma forma satisfatória, mesmo que aquilo não seja materializado da mesma forma como você escreveu, ok? Então, escrever, se planejar, se programar, organizar a parte financeira, organizar a sua rotina, tudo. A rotina, ela muda muita coisa, tá? A gente fala de rotina, tem muita gente que vê a rotina só como trabalho, mas o trabalho é uma rotina que tu escolheu, mano. Ninguém é obrigado a trabalhar no trabalho que tu quer, não. Se teu trabalho é bom pra tu. Ninguém é obrigado a trabalhar no trabalho que tu quer. Faz a rotina que você escolheu. Ah, mas meu trabalho me traz muito dinheiro. O problema é teu, mano. Teu trabalho traz dinheiro ou não, foi tu que escolheu. Sacou? Ah, mas é bom pra tu. Pra outra pessoa não é, mano. A rotina é uma coisa maravilhosa. Ó, se você for pegar o esforço que uma pessoa faz pra atingir o primeiro milhão, não é o mesmo esforço com que ela faria para atingir outros milhões, porque no final das contas o esforço vale mais do que o próprio dinheiro, sacou? Então, se você achar que você deve se programar e achar que o seu ano inteiro, entre vários outros anos que você vai viver, é em prol de conseguir dinheiro, você idolatra o próprio dinheiro, você é escravo do dinheiro. Mas quando você entende sobre o seu lifestyle, o estilo de vida que você quer viver, a sua rotina, como que você quer se comportar, das coisas que você quer usufruir na vida, e conscientemente sobre o que aquilo vai trazer, porque isso é real, mas falando da tua vida, sacou? E da minha vida também, com aquilo que aquilo vai te trazer, isso é satisfação. O dinheiro por si só, ele não fala. A energia do dinheiro fala, e ela fala através das suas ações. Sacou? Então, se ele tem uma energia, se você pegar uma joia equivalente a 1 milhão, uma joia equivalente a 10 mil, são duas joias 100% lindas, perfeitas, mas cada uma tem uma energia diferente. Se você colocar aquela joia de 10 mil, você tem a energia de uma joia de 10 mil. Você botar uma de 1 milhão, mano, você tá com a energia de 1 milhão. Ponto, cara. A joia sabe o valor dela? Não. Quem que dá o valor para a joia? Foi quem lapidou a joia para vender? Talvez. E por que você pagou, sendo que não foi você que lapidou? Pela consciência que você tem de que ela vale aquilo. Quando você tem a consciência do seu próprio valor, a sua rotina muda, o seu dia a dia muda, sacou? O seu contato com várias pessoas muda, a sua forma de falar, de negociar, de vender muda. Porque não é só sobre o dinheiro em si, sacou? Mas o dinheiro é uma parte fundamental que vem como consequência de uma ação maior. E qual é essa ação maior? Apertar parafuso? Para você o problema é teu. É o que? Vender lá no mercado, sei lá, Wall Street lá, vender lá, o problema é teu, mano. É de cada um, tá ligado? É de cada um. Mas o foco, a essência é que todos têm que ter essa sensação de liberdade. Pra mim, agora dando minha opinião, o dinheiro ele é um potencializador daquilo que você quer viver. Como que você quer viver? Você quer viver em guerra? Acordando todo dia, tendo que fazer 300 mil, 50 mil vendas para manter teus funcionários. Beleza, mano, tá tudo bem.
Do outro lado, tem uma pessoa que pode faturar 2 vezes mais que você sem nem ter nenhum funcionário. E você vai perguntar para ela não sabe nem como, e ela fez a vida dela daquele jeito ali, porque para ela, é a rotina dela, o lifestyle dela, do jeito que ela quis viver. Mas ela teve uma programação, ela teve um planejamento de que aquilo ali poderia acontecer. Aconteceu como ela esperava? Às vezes sim, às vezes não. Mas independente nos dois casos, se você mirou na lua, não chegou na lua, na estrela você cai. E aquilo ali vem, mano. Ela traz, então ela vem coisas boas, você melhora no relacionamento, você melhora como pai, melhora como filho, como irmão, como tio, como sobrinho. Sacou? Porque essas coisas não é sobre ter, e sim se tornar. Quando você atrai. É sobre ser e não ter. Sacou? Então é o vídeo de hoje. Espero que 2026 seja um ano maravilhoso para todo mundo. E é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. E quero estar trazendo mais conteúdo mais vezes aí pro canal. Tamo junto.